E a gente dá sequência à série de entrevistas com os reitores das instituições públicas de ensino superior da região do Campo das Vertentes. Nosso objetivo é ajudar a comunidade acadêmica a entender as novas mudanças impostas pela pandemia do novo coronavírus. As aulas remotas se tornaram realidade e é sobre isso que eu converso com Charles Okama, reitor do Instituto Federal Sudeste de Minas, o IF Sudeste. Professor Charles, primeiro, obrigado por participar aqui com a gente, por conversar nessa série e ajudar os alunos do Instituto Federal, que é uma das mais importantes instituições que a gente tem em Barbacena, a entender como é que é esse processo remoto, né? Então, eu queria que você primeiro fizesse uma contextualização de como vai ser esse processo. Olá, Yuri. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de conversar com vocês e assim também que a gente possa esclarecer muitas questões para a nossa comunidade acadêmica, que faz parte do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, e também para a população de Barbacena, nossos estudantes, os pais e todos aqueles interessados na educação, não só de Barbacena, mas também da região. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre quais foram as principais ações que o IF Sudeste MG adotou durante essa pandemia, bem como o que a gente vai proporcionar para a nossa comunidade ao longo desses próximos dias. Na realidade, um planejamento, né, que a gente fez aí ao longo de 3 meses para apresentar diversas propostas para esse segundo semestre. Pois bem, por meio da nossa comunidade, a gente apresentou um projeto chamado Projeto Reencontro. E nele a gente discutiu diversas questões envolvendo possibilidades, tendo em vista o momento de pandemia que a gente vive atualmente. Era certo que a comunidade espera uma resposta da nossa instituição, ainda mais que os governos e os municípios, eles buscam maneiras do retorno presencial de uma série de atividades econômicas, atividades educacionais, atividades envolvendo a população de modo geral. E, com isso, a população exige também uma resposta do IF Sudeste, principalmente onde nós temos nossos campi. Barbacena é um caso, assim como mais 9 municípios, onde nós temos os nossos campi. Tendo essa complexa situação, onde a gente tem, por um lado, pessoas que se preocupam muito com o retorno presencial, porque entende que não é o momento, exige-se ainda muitos cuidados para que isso aconteça, e normalmente a decisão tem que ser por parte dos órgãos competentes, também dos órgãos de saúde. Então, essa é uma preocupação que consta no Projeto Reencontro, né? Que maneiras que nós temos que pensar um retorno presencial de modo a garantir ali a vida das pessoas, da nossa comunidade, dos nossos estudantes. Ou seja, é possível isso? Então, se lança essa pergunta por meio do Projeto Reencontro. Outra questão não tendo condições do retorno presencial, qual a maneira que o Instituto pode promover para o ensino remoto, emergencial? Como que deve ser esse ensino? A prerrogativa nossa sempre foi pela qualidade do ensino. Então, a gente também começa a discutir uma série de questões considerando esse ensino remoto presencial. E para manter toda a comunidade informada, a gente pensa em maneiras da comunicação externa, da comunicação interna, deixando a todos
com ações muito transparentes, tentando dialogar com esses diversos atores sobre quais ações o Instituto está promovendo mediante essa complexidade toda. E aí a gente sempre destaca que nós não podemos abrir mão da segurança das pessoas, tendo em vista esse cenário complexo que a gente vive hoje da pandemia, com esse vírus aí circulando, sem saber realmente qual que é o impacto para a nossa região, e a qualidade. Que retorno nós queremos, se for pelo ensino remoto emergencial, como isso deve se dar. Então, o projeto Reencontro, ele procura, por meio de 10 comissões, fazer um trabalho para mostrar para toda a comunidade quais nossas ações e, dentro dos limites institucionais, o que a gente pode prover para a nossa comunidade. Sabendo que é uma situação que exige muita cautela, né, Yuri? E discutimos muito por meio dessas 10 comissões, principalmente nos 2 meses anteriores, junho e julho, e o primeiro produto que a gente apresenta é o regime especial de inverno, que começou semana passada, só que ele é direcionado apenas para os alunos da graduação. E aí nós tivemos mais de 2.200 matrículas em várias disciplinas, envolvendo os nossos campos que já possuem cursos de graduação. Barbacena é um campus que aderiu também a esse regime especial de inverno. E aí ele vai durar por volta de 5 semanas, então dura praticamente o mês de agosto, e nós estamos tramitando uma proposta que é do ensino remoto emergencial, que aí é para a retomada de todos os cursos, de todas as modalidades em todos os nossos campi. Não mais algo específico, como é o REI, que é para a graduação, mas agora para todas as modalidades. Então, isso já foi apresentado para a comunidade. Fizemos uma consulta pública em que todos pudessem participar, sugerindo, criticando, esclarecendo muitas questões, porque é algo muito inédito, né? E é algo que se coloca mediante as dificuldades desse momento. E a consulta terminou semana passada, e agora nós teremos o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que vai avaliar a proposta amanhã, dia 18. Sendo aprovado, isso vai ser caminhado para o Conselho Superior, que é o órgão deliberativo máximo do IF-Sudeste. Então, só para tentar entender, essa primeira fase que aconteceu, ela era optativa, e aí essa segunda fase agora que vocês estão preparando, esse regime emergencial, já seria retomada como se fosse uma aula, como o período normal, só que de forma remota, de forma online. Seria mais ou menos isso, reitor? Exatamente. O regime especial de inverno, ele vem como uma proposta em que não é obrigatório, então depende da adesão do campus, dos professores e dos estudantes. Porque a gente sabia que nem todos os estudantes tinham acesso à internet. Para além disso, sabíamos que nem todo professor estava preparado para esse regime especial de inverno, em que durante 5 semanas ele vai ter que ministrar aulas para esses estudantes, já vislumbrando um ensino com tecnologias da informação, uma interação por meio de plataformas de ensino online. E o material todo sendo adaptado para esse ensino novo, né, mediante as dificuldades que nós temos atualmente. Então, ele foi como opcional. Quem se sentisse à vontade, os campi, os professores e os estudantes, então, poderiam aderir a esse ensino. E ele também tem a perspectiva de obter muitas informações
para o ensino remoto emergencial. E aí ele vai ser, então, apreciado pelo CEP amanhã, e sendo aprovado, ele tramita para o Conselho Superior, que deve acontecer na próxima semana. Mesmo assim, não se encerra aí, porque quando a gente fala de ensino remoto emergencial, a gente está discutindo uma metodologia, uma nova sistemática de ensino online que tem que ser sempre contextualizado mediante as dificuldades da pandemia. E o calendário acadêmico, considerando as diversas modalidades de ensino que nós temos, vai ser apreciada por cada conselho de campus. E aí eles vão avaliar como que se vai dar esse novo retorno com um novo calendário. Então, os campos também vão fazer essa avaliação. Então, Yuri, nós vamos ter ainda pela frente, né, essas apreciações dos nossos órgãos colegiados. Se realmente for aprovado por todas essas instâncias, a perspectiva de retorno é para a segunda quinzena do mês de setembro. Sim. Essas inscrições, reitor, porque eu cheguei a estudar do IFE, na minha época a inscrição de matrícula superior era feita pela secretaria e tudo mais. Hoje, para o aluno, caso vá seguir aí esse período emergencial e tudo dê certo, essas inscrições, elas passam a ser online? Como é que o aluno vai fazer nesse período aí? Já foi pensada essa questão? Isso já está sendo discutido? Isso tudo está sendo discutido no projeto Reencontro. Nós temos 10 comissões, né, como eu salientei, e cada qual tem aí um tema específico para tratar. Uma comissão que vem discutindo essas questões todas do ensino é a comissão 6 do projeto Reencontro, que trata, então, do reordenamento dos calendários acadêmicos, e aí se embute também a discussão do ensino remoto emergencial. E lá também vai se discutir todo o processo, como vai se dar as matrículas, né? Tudo vai se caminhar para que aconteça de forma online, porque a gente sabe que nós temos que evitar qualquer tipo de aglomeração nesse momento. Então, não seria seguro que as matrículas fossem presenciais. Então, isso está sendo pensado também, como vai se dar esse momento de matrícula. O REI, por exemplo, né, que é o Regime Especial de Inverno, foi tudo feito de modo online. Então, nós temos nosso Sistema Integrado de Gestão, o SIG, que tem lá um módulo só do ensino, que é o SIGA-A, que ele permite, então, essas questões que possam ser realizadas mediante as atividades online. Então, acredito que isso também vai ser, assim como foi no REI, para o ERE, né, o ensino remoto emergencial. Porque, como eu disse, Yuri, a nossa preocupação é com a segurança de todos. E ter segurança nesse momento é evitar qualquer tipo de atividade presencial para os nossos estudantes. Então, nós temos que ter toda uma lógica, uma formatação das atividades de modo online. E o ensino emergencial previsto para setembro, ele já passa a ser obrigatório. O aluno, para ele continuar com vínculo no IF-Sudeste, no IF-Sudeste, melhor corrigindo essa expressão, ele teria que seguir esse regime novo da instituição. Isso, só que vai ser facultativo para o estudante também. Se ele não se sentir à vontade, ele não vai ser obrigado a fazer. Ele vai ter a perspectiva lá na frente, né, de um futuro retorno presencial, de recuperar aquilo que ele não teve condições de fazer por meio do ensino remoto online. Sim. Então, ele vai ter também essa possibilidade de tomar essa decisão. Porque a gente sabe que as condições são
muito diversificadas mediante esse contexto. Então, existe sim essa possibilidade, né, de que o aluno possa avaliar se ele adere, né, a esse ensino remoto emergencial. É certo que a gente vai voltar, né, se tudo for aprovado aí pelas instâncias, em todas as modalidades de ensino. E paralelo a isso, Yuri, para dar condições do retorno aos nossos estudantes, que a questão do acesso à internet e também dos estudantes terem equipamentos que comportem aí acompanhamento das aulas online, nós lançamos 2 editais. Um edital que possibilita o acesso à internet daqueles estudantes que possuem uma renda familiar per capita menor que um salário mínimo e meio. Então, esse edital já foi lançado, já até encerrou o período de inscrição, está no processo de avaliação dessas inscrições. E lançamos semana passada, na sexta-feira, o edital que dá apoio aos estudantes para a compra de equipamentos. Notebooks ou computadores de mesa ou tablets. E também lançamos com a mesma concepção, aqueles estudantes com renda familiar, né, abaixo de um salário mínimo e meio, eles concorrem a esse recurso para a compra desses equipamentos. Porque a gente sabe que um ponto aí de atenção é o acesso à internet a todos os estudantes, né? E para além disso, sim, a gente vai tentar ir atrás daqueles que ainda não têm acesso, talvez, que ainda não conseguiram ter informação desses benefícios que a instituição promove, então, para os nossos estudantes. De modo que a gente possa dar condições para aqueles que, neste momento, talvez necessitem para esse retorno por meio do ensino remoto emergencial, né, dando condições a eles, né? Sim, e para quem quiser saber um pouco mais sobre esses editais, a gente publicou na Folha de Barbacena, inclusive esse último edital para compra de equipamentos, só acessar folhadebarbacena.com.br. Reitor, existe uma expectativa, uma previsão para quando a UIF vai voltar com as aulas presenciais? Ô Yuri, essa pergunta ela é muito difícil de ser respondida, porque não depende só de uma avaliação do IF Sudeste. Na realidade, eu entendo que tem que ser uma decisão por parte dos órgãos competentes, principalmente aqueles da área da saúde, porque é uma crise sanitária. Então, nada melhor que um órgão competente ter ali, né, um posicionamento claro no que diz respeito a um retorno seguro. Então, eu entendo que só é possível retornar de forma presencial se tivermos a garantia de que esse vírus estará, de certo modo, tendo um controle por parte dos órgãos competentes e que a resposta seja muito clara para nós que estamos à frente de uma instituição de ensino, onde nós temos mais de 13 mil estudantes. Então, imagina aí a gente retornando, né, sem saber ao certo qual que é a real situação no que diz respeito a essa transmissibilidade do vírus em nossa região. As informações que nós temos é aquelas que todos têm mediante os canais de comunicação. Mas essas informações, elas são insuficientes para uma decisão no que diz respeito a um retorno presencial. É necessário a gente ter garantias, porque a gente está lidando com vidas. Então, desde o início, a gente teve essa preocupação com a vida de todos. Tomamos a decisão do isolamento social, que era a maneira mais adequada de proteger a todos mediante esse vírus. Agora, nós não temos nenhuma certeza ainda, porque pode, com certeza, às vezes, em um retorno presencial, uma nova onda, e às vezes até mais grave,
de contágio da nossa comunidade. Então, a gente entende que tem que ter um posicionamento mais claro, mais seguro das entidades que tratam aí dessa pandemia, dessa crise sanitária, de forma que a gente possa, então, avaliar e, assim, decidir qual o melhor momento desse retorno presencial. E verifique, Yuri, que alguns estados anunciaram que retornariam no mês de setembro, e eles estão postergando essas decisões, porque eles sabem que a situação não está controlada. Pelo contrário, em Minas Gerais, por exemplo, nós estamos vivenciando talvez o momento mais difícil em que o número de mortes aumenta a cada dia. Isso demonstra que nós não podemos, em nenhum momento, retornar presencialmente. Então, essa é a pergunta mais difícil que nós temos para responder e não depende da nossa decisão. Eu entendo que depende de um posicionamento claro das instâncias que tratam, que estão à frente de combater essa crise sanitária. Sim, reitor, para terminar, a gente tem, principalmente o IF Sudeste, ele tem um leque muito vasto de cursos de graduação, e na graduação a gente tem matérias práticas, né? Então é complicado a gente imaginar essas matérias práticas de forma remota. Essas matérias práticas, elas vão ser aplicadas de forma remota, tem uma metodologia, como é que vai funcionar essa questão? Ô Yuri, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, eles têm lançado portarias para tentar normatizar algumas questões, principalmente no que diz respeito a estágios, aulas práticas, nos laboratórios. Então, recentemente, ele publicou tanto para a graduação, para o ensino superior, quanto para os cursos técnicos. As comissões que estão trabalhando no projeto Reencontro analisam também essas medidas do MEC para que se possa montar propostas adequadas do que o IF Sudeste entende como importante, que não vá prejudicar a qualidade do ensino. Então, isso tudo vai ser abarcado nessas discussões do retorno por meio do ensino remoto emergencial. Essa flexibilização que o governo proporcionou das aulas práticas do estágio, né, nós vamos tentar analisar isso dentro da nossa concepção, daquilo que a gente acredita enquanto ensino de qualidade, para ver quais as possibilidades que nós temos, né? Talvez nós vamos ter que avaliar qual vai ser o momento dessas aulas práticas, o que é possível ser feito de forma online para não comprometer também aquele conteúdo prático e deixar para um segundo momento, um momento mais seguro, para que esse estudante faça a complementação das aulas práticas. Mas isso são apenas possibilidades que estão sendo avaliadas por meio dessas comissões que apresentam pessoas muito qualificadas, Yuri, hoje, no IF Sudeste, para proporcionar essas alternativas. E nos órgãos colegiados competentes, a gente também faz uma discussão muito intensa para tentar equacionar questões muito complexas. Então, isso está tramitando em diversos órgãos, no sentido de encontrarmos as melhores alternativas dentro das concepções que o IF Sudeste acredita de uma educação de qualidade, bem como dentro desse contexto de pandemia, de dificuldade. Aí nós vamos ter que avaliar, né, esse cenário todo, as peculiaridades dos nossos campi, dos cursos, das condições, para que a gente possa montar um plano muito diversificado, procurando atender também essas questões que são complexas e são diferentes em cada unidade nossa, tendo em vista também, né, aí estudantes que estão, às vezes, no último ano, estudantes ingressantes, estudantes que estão para se formar. Então, isso tudo está sendo muito ponderado para que decisões sejam tomadas
tendo esses detalhes como norteadores. Reitor, muito obrigado por falar aqui para a Folha de Barbacena e principalmente para os veículos, para as comunidades acadêmicas dos campi do IF Sudeste na região do Campo das Vertentes, né? Então a gente fala aqui principalmente para o campus Barbacena, mas aqui na região tem outros vários, o IF São João del Rei está perto, também a gente atinge, o IF Santos Dumont, então essa os vastos campi da UFSJ, do IF Sudeste. Muito obrigado, reitor. Oi, Yuri, eu que agradeço, sempre muito importante a gente comunicar com a nossa comunidade interna e externa sobre as ações do IF Sudeste. E o projeto Reencontro tem demonstrado que realmente as questões complexas precisa que a instituição esteja aí moldada, né, por meio de um trabalho coletivo, apresentando propostas para que a gente possa mostrar aos estudantes toda a nossa preocupação com eles, com o futuro deles, com a vida deles, mediante um cenário muito difícil. Mas estamos aqui à disposição para qualquer outra comunicação ou informação para não só a Folha Barbacena, mas todos aí interessados no IF Sudeste, principalmente o campus Barbacena, que é o campus aí da região. Esse foi Charles Okama, reitor do Instituto Federal Sudeste de Minas, conversando com a Folha de Barbacena.